Agora são 7h55 do dia 26 de agosto de 2020. E eu estava sentada aqui no meu computador fazendo as minhas coisas e eu estava pensando no que aconteceu ontem na live do Pablo Marçal. Eu estava pensando naquele momento em que ele entrou no ônibus e pegou aquele jovem e deu uma grande oportunidade para ele. E aquele pobre daquele jovem não tinha conhecimento suficiente para aceitar. Não tinha conhecimento suficiente do valor que lhe estava sendo ofertado. E foi muita informação para a cabeça dele naquele minuto só. No primeiro momento ele tomou uma atitude, mas depois o cérebro dele trouxe informações: o que você vai fazer? E a sua família? Você estava, quem sabe quantas a família dele não pegou no pé dele, vai arrumar um emprego, vai arrumar um trabalho, vai arrumar um trabalho. E ele está indo para o trabalho. E na hora surge uma coisa e ele teria que pegar. E eu fiquei pensando em tanta coisa. Naquele dia tinha gente perseguindo o Pablo. Aquela família desceu, nós estamos aqui, nos chama. E ele disse não. E o Pablo continuou andando. E depois ele falou, eu vou achar uma mulher, eu vou achar uma mulher. E aquela família, aquele esposo com aquela mulher, com a esposa dele, eu achei lindo aqueles dois em unidade. É como se o esposo falasse, se estivesse procurando um homem, era eu, mas ele está procurando uma mulher e vai você, meu amor. E vai, e beijou ali, mandou aquela mulher naquele carro com aquele monte de homem, porque ele sabia o valor que estava ali. Não dá para você querer um valor que você não conhece. Não dá para você lutar por um valor que você não conhece. Aí eu estava pensando naquele rapaz. Eu estava pensando numa criança. Numa criança de uns 2 aninhos. Vamos dizer que fosse o filho do Pablo Marçal, que já dizem que desde o ventre a gente está aprendendo coisas novas, do que tudo que os nossos pais estão falando a gente já vive. Lá desde o ventre. Digamos que um filho do Pablo Marçal estivesse lá com ele e ele fizesse um documento gigante, dizendo: eu estou neste momento passando todos os meus bens para você, todos os meus bens. A partir de hoje eu vou ganhar dinheiro com o que eu sei, mas tudo que eu já conquistei até agora, meu filho, é seu. Você só tem que pegar isso e ir lá no cartório. Mas é você que tem que fazer. Ninguém tem que fazer por você. Sua mãe não vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você, meu filho. Você tem que ir lá no cartório e tem que registrar isso. E a partir de agora, todos os meus bens são seus. Aquela criança não tinha conhecimento para processar essas informações e nem para pegar um ônibus, para pegar um carro, para chamar um motorista, sei lá, alguém. E ela não tinha essa capacidade de fazer isso ainda. Se logo em seguida o próprio Pablo Marçal pegasse um chocolate que a criança já entende e falasse assim, mas você pode trocar esse chocolate se você não quiser, amorzinho. Olha, se você não quiser esse papel, ele é muito importante para você. Olha aqui, lê o que está escrito aqui, tá vendo? Lê o que está escrito aqui. Olha só, quantos milhões vale? Foi o que mostrou, olha aqui na live, aprendendo inglês sozinha pela internet. E essa coisa de live é uma coisa que tá, tipo, há poucos meses na minha vida. O Pablo Marçal eu conheci na metade desse trajeto dele, dessas lives da madrugada. No dia que que o Kaiser estava fazendo uma live na madrugada. No dia que o Kaiser estava fazendo uma live na madrugada, e o Pablo estava na casa do Kaiser. Um dia desses eu não sabia quem era Pablo Marçal, que meio mundo já conhece ele. Talvez esse pobre jovem tenha um celular simples que não sabe entrar na internet. Eu tenho várias amigas que veem o meu conteúdo só
só pelo Face. Elas não têm um canal no YouTube, portanto não podem se inscrever no meu canal e não podem comentar no meu canal, dar joinha no meu canal. Elas dão curtidas lá no Face. Mas elas estão num processo ainda que não adianta dizer para ela, olha, você vai lá, você se inscreve, dá para você fazer um canal só para você poder. Elas não estão ainda com o cérebro evoluído neste ponto de fazer isso. O mínimo que elas vão lá no Face e dão uma curtida e às vezes comentam. É muita coisa que nós não estamos prontos ainda. É por isso que realmente, quando o Pablo fala de destravar digital, é um destravamento para que ganhemos dinheiro na internet, mas também até para que compreendamos a internet, porque nós nem compreendemos. E eu fiquei pensando naquele rapaz quando ele souber. Caraca, eu perdi uma grande oportunidade. Passou um cavalo selado, mas eu era um bebê, eu não sabia montar no cavalo. Eu não sabia nem reconhecer que existem cavalos selados e que passam com oportunidade e que eu devo montar nesse cavalo que está selado e pronto para me levar para a vitória. Eu não tinha conhecimento. Aí eu estava pensando em tudo isso, eu estava pensando em que o Paulo Vieira fala, tem poder quem age, mas agir em cima de quê? Você precisa conhecer algo para que você deseje aquele algo. O Napoleão Hill fala que o primeiro é decision. Mas como que eu vou decidir em cima de algo que eu não quero? Como é que eu vou querer algo que eu não sei que existe? Como é que esse rapaz ia pegar um valor que ele não conhecia? Quando a criança que eu estou falando, que estava com um documento dando todos os bens do pai, todos os bens do pai, bastava levar no cartório. A criança não tinha capacidade de entender o que é cartório, não tinha capacidade de entender o que é bens do pai, não tinha capacidade de entender o que é documento, não tinha capacidade de chamar um motorista para levá-lo ao cartório. Mas se na mesma hora desse para ela um chocolate, falar, me dá esse papel então, e eu te dou o chocolate. O chocolate a criança entende. Esse rapaz entendia de R$ 300. De R$ 300 ele entendia. E na vida dele, R$ 300 ganhar numa noite em que ele desceu de um ônibus pode ser uma grande oportunidade e ele pegou. É muito complexo você julgar a cabeça dos outros. É muito complicado você condenar a atitude dos outros em relação às suas atitudes. Aquelas pessoas que sabiam quem era o Pablo, sabiam do desafio, sabiam da oportunidade de entrar na casa, as pessoas estavam perseguindo o Pablo pela rua. Aquele moço estava com a esposa. Vamos, vai, leva eu. Você está buscando uma mulher? Eu estou aqui. E quando ele disse, tá bom, vamos, e o esposo beijou ela e foi embora, porque sabia do valor que estava ali. As pessoas trabalham anos cavando terra, carregando coisa como tatus, se matando porque elas sabem que existe valor naquela terra, que se ela achar um diamante muito raro, muito grande, ela vai ficar rica. E por isso ela cava e ela cava. E muitas pessoas desistem. E ela continua insistindo. E às vezes nunca acha um diamante raro, mas continua. Porque ela sabe do valor do que ela está buscando. Mas aquele rapaz não sabia do valor que estava sendo oferecido a ele. O Paulo Vieira fala, se alguma coisa não aconteceu porque tem algo que você ainda não sabe. Esse rapaz não sabia. Aquelas pessoas que estavam perseguindo o Pablo à noite, correndo, apitando, buzinando. Aquele moço que falou, quando ligaram para ele, ele disse assim, não, ele estava a trabalho.
E ele disse, eu estou assistindo uma live de negócios, por isso eu não posso te atender. Teoricamente era um cliente que estava pedindo o trabalho dele de motoboy. E naquela hora ele disse, não, eu não posso te atender como um motoboy, porque eu estou assistindo uma live de negócios nesse momento, eu não posso deixar. Por que que ele fazia isso? Era muito importante os R$ 100 que teoricamente a equipe do Pablo estava oferecendo. Mas ele sabia que o valor que ele estava buscando era muito maior do que aqueles R$ 100. E por isso ele disse, ele parou de entregar naquela hora e falou, eu não vou. Imagina assim, enquanto eu vou fazer a entrega, ele disse isso, enquanto eu vou fazer a entrega por R$ 100, eu perco a oportunidade de estar na live e ser chamada. Por quê? Ele tinha o celular nas mãos e ele estava vendo a live. Então, quem fez o vídeo poderia ser chamado naquela hora pela live. Ele estava ligado ali. Por quê? Porque ele sabia o valor. E na hora que o Pablo disse assim, você entrega a sua moto, a moto que era o seu ganha-pão, e ele entregou, porque ele sabia o valor da coisa. E ele falou, você não vai se despedir da sua esposa? Eu já me despedi dela ontem. Porque ele sabia do valor. Ele sabia desse valor. Então ele falou, quando me chamar, eu não vou ter tempo mais de me despedir, então eu já estou despedindo. Ele fez todos os passos, por quê? Porque ele sabia do valor. E aquele pobre moço lá não sabia do valor. Ele não sabia do que se tratava. E era muita informação num minuto só. Porque se você vai decidir, se você ver a live de novo, você vai decidir, você vai largar o seu emprego, você vai entrar numa casa e vai ficar lá 12 dias e vai aprender a mexer pela internet. Talvez esse assunto de internet para ele. Como é que é a vida dele? A gente pensa que todo mundo está ligado com o celular na internet e tem gente ainda que não tem. Tem gente que ainda está com aquele celularzinho pequenininho que não tem internet. Agora, quando aquele rapaz souber que perdeu uma grande oportunidade, tem duas coisas que podem acontecer na vida dele. Ou ele pode aceitar qualquer promessas que derem para ele sem pensar e ficar entrando talvez em roubadas. Ou ele pode ficar medroso, não aceitar nada e ficar envergonhado, porque as pessoas que souberem vão, cara, você perdeu uma oportunidade, você é um babaca. Tanta coisa pode acontecer. Mas, o que eu quero dizer, por isso que eu fiquei gravando essas coisas aqui que eu estou pensando. Não se perde todas as oportunidades porque você perde uma. Agora é a hora desse rapaz começar a aprender, começar a se ligar, começar a se informar, saber das coisas e se ele perdeu uma oportunidade que deram para ele, ele pode vir a construir as suas próprias oportunidades. Porque como o Pablo Marçal mesmo fala, eu quero 12 mil. E existem milhões de pessoas neste país e neste mundo. Existem 60 mil pessoas assistindo a live. E 12 pessoas vão entrar naquela casa. E supondo que ele consiga atingir 12 mil pessoas, ainda terão aquele monte de pessoas que não foram atingidas por ele. Ou você que está me ouvindo, ou eu decido criar as minhas próprias oportunidades.
Claro que, como o Pablo Marçal falou, esse vídeo eu tô olhando para baixo porque eu tô olhando para minha cara. Porque eu tô dizendo essas coisas para mim. É claro que, como o Pablo Marçal falou, a gente tem pecinhas de Lego nas outras pessoas. Aquela oportunidade que aquele jovem não pegou, aquela falta de conhecimento que ele não tinha, aquela falta de habilidade para processar as informações e saber o que estava sendo colocado à sua frente. Isso é uma pecinha de Lego na vida desse rapaz, para construir uma coisa positiva ou uma coisa negativa. E nós todos, nós aqui construímos as nossas histórias. Nós construímos as nossas histórias, pegando pecinhas de Lego daqui e dali, pegando as informações daqui e dali, e construímos a nossa história. Construímos a nossa vitória. Você que entrar na casa do Pablo Marçal, faça o melhor, dê o melhor, faça o máximo de si para aproveitar essa oportunidade. Mas quem não entrou, quem não entrar, quem perdeu a oportunidade como esse rapaz que perdeu, como aquela moça que ficou, eu vou jogar fora, eu estou quase formando, titubeou, mas talvez essa oportunidade não era a sua. Construa a sua própria oportunidade, aproveitando as informações, que são os legos, pecinhas de legos que a gente pega da vida, para construir a sua própria história. É esse o vídeo de hoje. E eu estava aqui com o computador e eu estava pensando e eu decidi ficar falando e pensando em postar, mas de repente eu percebi que eu estava só olhando para baixo. E eu vou explicar para você. Na verdade, eu estou dizendo essas coisas para mim. Já vieram muitas oportunidades das quais eu desisti, mas eu estou viva e posso construir as minhas oportunidades, sim. E eu estou aproveitando os legos que estão me dando, as peças de legos que estão me dando, para construir a minha história. E se você está vivo, a oportunidade existe. Construa a sua própria história. E não condene as outras pessoas, porque você não conhece a vida das outras pessoas. Não condene.